Ok? Eu vou enunciar, na verdade, vários postulados, e você pode falar assim, olha, prove. Eu não posso provar, né? Eu e mais ninguém. Por quê? Porque a mecânica quântica, ela se baseia em postulados, e postulados não são demonstráveis. O único é que até hoje ninguém conseguiu provar que eles falhem em algum sentido, ok? Então a gente começa a ver os princípios da mecânica quântica e depois nós passamos para sistemas modelo, ok? O que ocorre é que, por que nós iniciamos com sistemas modelos? Como o nome já diz, são sistemas idealizados, ok? Nós vamos ver a partícula na caixa, nós vamos ver o oscilador harmônico, o rotor rígido, e aí por diante, ok? Qual que é a vantagem da gente iniciar o curso vendo os modelos? Porque vendo esses modelos, nós podemos introduzir muitas das ideias da mecânica quântica. Eu prefiro, inclusive, desenvolver o conteúdo da mecânica quântica através do desenvolvimento desses modelos, do que desenvolver a teoria e depois aplicá-la, ok? Acho que a aplicação em modelos da teoria te ajuda a absorver melhor os conceitos. Embora nós estejamos falando de modelos, esses modelos eles são aplicáveis no dia a dia. Aproveito para comentar, um momentinho só, deixa eu ter que autorizar aqui. Opa, não deu tempo. Peço que vocês tentem participar dos encontros síncronos, sempre utilizando o e-mail institucional, ok? Porque se assim você o fizer, você entra direto na sala. Bom, então, esses modelos que nós estudamos na mecânica quântica, embora sejam sistemas idealizados, a verdade é que eles têm aplicações práticas. E eu aproveito para comentar que, embora haja uma crença de que a mecânica quântica seja muito teórica, abstrata, a verdade é que nós estamos extremamente interessados em sistemas experimentais, ok? Como a gente vai ver ainda hoje, a mecânica quântica ela foi concebida por experimentais. Então, não há nada mais falso do que imaginar que a mecânica quântica não tem uma aplicação prática. Na verdade, a todo momento, ao longo do curso, nós vamos estar procurando associar esses conceitos com propriedades que nos são familiares do dia a dia aí de um laboratório, do ponto de vista experimental. E esses sistemas idealizados têm aplicações diretas. Por exemplo, o sistema que nós vamos ver da partícula na caixa serve muito bem para descrever propriedades espectroscópicas de moléculas conjugadas. O oscilador harmônico serve muito bem para a gente interpretar o espectro de infravermelho, por exemplo, porque nós estamos lidando com movimentos vibracionais. E o rotor rígido há uma estreita correlação com a estrutura eletrônica de compostos insaturados cíclicos, ok? Então, a todo momento, nós vamos estar associando o que a gente estiver vendo teoricamente com o nosso conhecimento de químico, tá certo? E aí, finalmente, nós entramos no átomo de hidrogênio, ok? No átomo de hidrogênio. Nós começamos com o átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio e átomos isoeletrônicos a eles, o que significa isso? São átomos que possuem apenas um elétron, no caso, íons, né? Por exemplo, Hélio+, lítio 2+, e assim por diante.
nós começamos a tratar sistemas que são monoeletrônicos, ok? Essa sequência, ela é lógica no sentido de que depois a descrição de sistemas multieletrônicos e depois moléculas, né, átomos multieletrônicos e moléculas, será uma consequência do tratamento do átomo de hidrogênio. Então, o entendimento da descrição do átomo de hidrogênio é fundamental para a gente entender depois átomos multieletrônicos e, por sua vez, moléculas, ok? Só que há uma característica, nós vamos ver que tem uma equação-chave da mecânica quântica, que é a chamada equação de Schrödinger, ok? Essa equação, ela só tem solução exata para o átomo de hidrogênio e átomos isoeletrônicos a ele, tá certo? Então, quando nós formos tratar sistemas multieletrônicos, estou falando dessa parte aqui, nós vamos contemplar duas grandes aproximações, que é o método variacional e a teoria da perturbação, ok? Embora nós estejamos falando de que não há soluções exatas para a equação de Schrödinger, não significa que as soluções que a gente obtém aproximada não forneçam resultados acurados, ok? Fornecem sim. E se houver tempo, a gente vê um pouco de introdução à química computacional. O que vem a ser a química computacional? É o emprego da química quântica em problemas reais, ok? O que você vai ver é que a química quântica envolve uma matemática pesada no sentido quantitativo, não qualitativo. Ou seja, isso vai ficar mais claro, por certo, mais adiante no curso. Envolve a resolução de muitas integrais. Não que as soluções sejam complicadas, mas o número de integrais é muito grande. Isso significa que, na prática, você não vai resolver um problema na mão, ok? Há uma parte da pesquisa em química que é a química computacional. Então, o que você utiliza? Você utiliza softwares que são capazes de manipular essas integrais. E para manipular esses programas, imagino que alguns de vocês já possam ter até brincado um pouco, tipo o Modem, o Spartan, há vários programas que é utilizado, inclusive, majoritariamente por químicos experimentais, ok? Nós temos vários professores aqui no nosso departamento mesmo, na Unifesp, que não são químicos quânticos, ok? Mas se valem sim da química computacional, né? É claro que o teu poder de manuseio, de extração de propriedades químicas, utilizando um programa como esse, vai ser tanto maior, quanto for o teu aprofundamento na parte teórica. Mas você, com um conhecimento básico, que você, por exemplo, adquire em fundamentos de química quântica, ou um pouquinho mais, você já vai conseguir extrair informações muito importantes para o teu sistema, caso você esteja trabalhando com pesquisa em orgânica, inorgânica, em fisicoquímica e até mesmo na analítica, ok? Portanto, não esqueçamos, estamos muito, muito, muito preocupados com a utilização da mecânica quântica em problemas experimentais. Vale aqui destacar que, às vezes, nós fazemos um pouco de confusão. Eu falo em mecânica quântica, falo em física quântica, falo em química quântica, ok? A ciência em si é mecânica quântica, ok? Quando nós
focamos a aplicação da mecânica quântica na química, nós nos referimos à química quântica, e quando é a física quântica. Tá certo? Bom, gosto muito, nesse nosso primeiro encontro, de salientar esses 3 aspectos aqui, olha. A mecânica quântica, ela tem uma linguagem própria, ok? Então, é importantíssimo que você não deixe o conteúdo da disciplina acumular, né? A ideia é que você tente se policiar e criar o hábito de semanalmente dedicar um tempo ao estudo da UC, né? Obviamente, não estou querendo dizer que química quântica é mais importante que qualquer outra UC, claro que não. A ideia é que você tenha a disciplina de estudar semanalmente um pouco de cada uma. Mas no caso da mecânica quântica, se você não o fizer, você vai ter muita dificuldade para acompanhar o curso. Porque como a linguagem é própria e o conteúdo é acumulativo, daqui a 2 semanas eu vou estar dizendo algo assim para vocês. Olha, essa integral é nula porque essas 2 funções são autofunções de um operador hermitiano, de forma que o produto da integral dessas 2 funções é zero. Então, veja que você tem que estar familiarizado com o que vem a ser um operador hermitiano, o que vem a ser uma equação de autofunção, né? No início do curso, eu vou ser até um pouco chato em termos, assim, vou procurar enfatizar, repetir, mas mesmo assim não vai ser o suficiente se você não levar o curso ao dia, ok? Por tua conta, né? Ou seja, não deixe o, o conteúdo acumular, ok? E é importantíssimo, eu acho que como a fisicoquímica toda, né? Que quando você estiver estudando, você não deve fazê-lo de uma forma passiva, ok? A mecânica quântica, ela demanda que você leia, ok? E tire a sua conclusão, ok? Não fique preocupado se você entender, desculpe, se você ler um excerto, né, uma frase, e não entendê-la, ok? Não fique preocupado se você estudar um conteúdo e não entendê-lo, ok? Há uma máxima de que quem entende inteiramente um tópico da mecânica quântica, na verdade, não está entendendo absolutamente nada, ok? Se você tiver completamente satisfeito com o que você aprendeu, olha, é quase 100% de chance de você não ter entendido nada, tá certo? Não é para amedrontá-los, não é para intensificar o caráter abstrato dessa UC, nada disso. Mas é uma singularidade dela, ok? A gente está trabalhando com ideias que são novas em termos de ciência, e são ideias novas para você que está nesse estágio do curso. Então, se você não entender, não ter
a saciedade de ter entendido completamente um tópico, não se preocupe, ok? E saiba lidar com essa singularidade, ok? E isso deve ser um motivo para você se aprofundar, ok? Há conceitos que você vai ver que são destrinchados de formas distintas em distintos livros. Há ideias que sequer concordam, né? Ok. Então, por favor, não deixem o conteúdo da mecânica quântica acumular. E toda vez que você for estudar, procure fazê-lo de forma ativa, ok? Dificilmente, a menos que seja uma característica sua, você vai conseguir estudar quântica ouvindo música, num lugar barulhento. O estudo da quântica demanda reflexão. Fala, poxa, o que esse cara está querendo dizer com essa frase? Né? Não é uma leitura direta, né, de entendimento direto. Uma outra coisa que eu gosto de enfatizar é, a, é o conflito aqui, ou a dicotomia de teoria e cálculo. Okay? Há uma ideia de que o cálculo da mecânica quântica é muito mais pesado do que a teoria. Nada mais falso, ok? O cálculo que nós desenvolvemos ao longo do curso não é um cálculo complicado. Seguramente vocês já resolveram equações mais difíceis em cálculo 2 e cálculo 3, tá certo? Nós sequer vamos resolver uma dada integral. Vamos uma outra vez. Na maior parte das vezes, nós vamos simplesmente montar o problema e vamos chegar em uma integral que a solução é conhecida. E aí, você vai ter que ter a destreza em reconhecer aquela integral e a sua solução conhecida, que nós encontramos em vários livros, textos, okay? De fisicoquímica, por exemplo. Acreditem em mim, a maior dificuldade nossa é essa daqui. Essa daqui, tá certo? É a parte conceitual. É a parte conceitual. Agora, o segredo para você ir bem nessa disciplina, e veja que ir bem aqui, eu não quero me referir a você ser aprovado ou não. Sinceramente, não estou muito preocupado com isso, tá? Por quê? Eu acredito que no modelo remoto, que é esse que nós estamos lidando agora, é possível, sim, desenvolver o curso em alto nível. Mas uma falha, que é meio que conceitual entre todos os docentes, é a questão da avaliação, ok? Então, o que vai me nortear mais aqui é que você aprenda, ok? E, e eu sei, e você deve saber que você pode ser aprovado sem aprender, tá certo? Só que aquilo é uma oportunidade que eu acho única. Veja que a mecânica quântica, ela é a base de todas as outras áreas da química. Porque aqui a gente vai estar lidando com elétrons, aqui a gente vai estar lidando com átomos e moléculas, aqui a gente vai estar lidando com conceito, com o que nós chamamos de primeiros princípios, certo? E se você quer se tornar um químico sério em qualquer área, eu imagino que você tenha que ter interesse em todas as disciplinas, em todas as Cs, claro,
Mas, poxa, especialmente em uma UC que lida com os fundamentos de todas as outras. Tá certo? Bom, a gente vai usar muito o Moodle, muito, tá? Hoje a gente vai conversar bastante sobre ele. O Moodle vai ser o nosso principal meio aí de comunicação, tá certo? Você pode me mandar um e-mail, acho que logo mais eu publico o meu e-mail, mas eu prefiro pelo Moodle, porque pelo Moodle é exclusivo de vocês, então eu controlo melhor, tá certo? Esse semestre nós não temos monitoria, não temos, só que, de minha parte, a minha dedicação ao, ao C é praticamente ilimitada, tá certo? Então, se você tiver qualquer dúvida, me envie uma mensagem pelo Moodle. Se você preferir conversar sobre essa dúvida, a gente agenda um horário também, sem nenhum problema, embora no nosso cronograma está previsto aulas síncronas em todas as semanas, tá certo? Bom, o conteúdo que eu vou mostrar logo mais, vou comentar agora porque eu falei sobre a aula síncrona, é bastante extenso, é bastante extenso. Isso daqui é bastante extenso. Portanto, como a parte síncrona, o curso ele não pode ser totalmente síncrono, ok? Por óbvio que eu não vou poder completar todo o curso de forma síncrona, ok? Portanto, é importante que vocês acompanhem todo o material que está disponibilizado no Moodle, ok? Esse semestre eu vou fazer um pouquinho diferente com relação ao semestre anterior. No semestre anterior, eu disponibilizei todo o material de uma vez, e eu acho que isso acaba deixando o discente um pouco disperso. Então, à medida que nós vamos evoluindo no curso, eu vou disponibilizando o material que já está praticamente todo pronto, tá? A avaliação, nós vamos ter 3 avaliações, P1, P2, P3, e logo mais adiante eu já falo para vocês as datas, certo? E a bibliografia básica. Bom, nós temos o David Ball, okay, que é o Físico-Química, volume 1 e volume 2. Praticamente todo o conteúdo está contemplado no volume 1, okay, só um pouquinho no volume 2. Tem o Atkins, tá? O Atkins, embora aqui está volume 2, na verdade, o conteúdo da nossa OC é contemplado integralmente pelo volume 1 do Atkins, ok? Esses aqui são livros de físico-química. E este daqui, o Levine, também, ele tem o físico-química e tem o mecânica quântica, tá? E no caso do Levine, é o volume 2, é o volume 2. O Macquarie, esse aqui, ele é em inglês, ok? Esses aqui são em inglês, mas tem as versões em português. Esse aqui é em inglês. O Macquarie, ele tem um de físico-química e ele tem um de mecânica quântica, ok? E esse do David Young seria apenas se nós chegarmos em química computacional. Vamos lá. Professor. Só um segundinho para falar. Só um segundinho. Esses aqui, eles são livros que nós tradicionalmente usamos, ok? Na biblioteca, você vai encontrar no sistema online, você vai encontrar o Atkins e o Levine. Com esses dois livros,
é suficiente? É suficiente, ok? É suficiente. Olha, e qual desses aqui é melhor? É uma pergunta que não tem resposta. O David Ball, da minha experiência, os discentes costumam considerá-lo mais didático. Ok. Eu acho que o Atkins, ele é mais moderno. E ele, na maior parte dos temas, ele tem uma abordagem mais aprofundada. Embora haja tópicos em que o BAL é mais aprofundado. Se você pegar, por exemplo, a parte do oscilador harmônico, o BAL ele é muito mais completo do que o Atkins, tá? Agora, por conveniência nossa, nesse regime remoto e de pandemia, eu acho que esses dois aqui são ótimos para você acompanhar o curso, né? O Levine, eu estou falando do físico-química, o mecânica quântica, ele não tem em português, ele só tem em inglês e teria na biblioteca, né? O Quantum Chemistry. É ótimo, é ótimo. Mas tudo bem, o físico-química é suficiente. A, a cronologia de apresentação da disciplina, da ementa no Levine, distingue esses dois aqui são muito parecidos. A sequência, na verdade. Ok? Então, a ideia é você estudar com esses dois. E se você tiver interesse em adquirir um outro livro, né, fica aí a sugestão do livro do Bal. O Macquarie é excelente, excelente. Ele tem dois, tem o Quantum Chemistry e tem o Físico-Química, né, que é uma abordagem molecular, mas é em inglês. Eu uso bastante, gosto bastante desse livro, mas imagino que você vai ter dificuldade de encontrá-lo. Embora, né, você consiga, sim, descarregar esse livro na web, tá bom? Perdão, alguém ia fazer uma pergunta? Não, o senhor já me respondeu. Eu tinha baixado o Levine, o Quantum Chemistry, mas aí É você já ótimo. acabou falando, porque você tinha comentado de físico-química, mas aí eu Sim, consegui achar uma versão que tem as resoluções dos exercícios também. é Aí ótimo. não era só isso mesmo, você acabou tirando a minha dúvida já. Desculpa atrapalhar. Cauã, né? Isso, Cauã, perfeito, né? É, para quem quiser, depois eu vou comentar, tá aqui, olha, só um segundinho, já adianto então. Olha, um outro eu livro. consegui, eu consegui baixar a sétima edição. Você colocou ali a sexta, Ah, mas sim, já tem a sétima, isso, ótimo, isso. ótimo. Tem esse Macquarie, eu vou deixar tudo isso no mudo, então você vai ter a referência completa lá, ok? É, e também tem esse livro aqui do Lower, que é o Quantum Chemistry. É muito bom, ok? Então, se você for procurar aí pela internet, você vai encontrá-lo com facilidade, ok? Não é uma recomendação, claro, porque hum, é um procedimento aí ilegal, mas é um livro ótimo, ok? Esse livro aqui, olha, é um livro que eu aprendi a gostar conforme eu fui utilizando. Esse você encontra em português, tá? No início, não gostei muito não, né? Mas com o tempo você vai se familiarizando, é um livro também bastante interessante, tá? E esse aqui é um livro de conceitos, né? De mecânica quântica. Não tem em português e eu acho que não tem na versão online na biblioteca, tá? Deixa eu ver se esse aqui era de livros.
Apresentação. Ah, isso. Ok? Bom, com relação às provas, deixa eu mostrar primeiro aqui o cronograma. Olha, este aqui é o nosso ambiente mudo, tá? Vocês já devem ter visto. Então, aqui é onde eu publico os avisos, tá? Às vezes, tem aluno, embora eu deixe configurado para que todos recebam, por algum motivo que eu ainda não entendi, alguns discentes não estão inscritos, o que significa que quando eu publico aqui, o discente não é avisado por e-mail. Então, por favor, se você não estiver recebendo por e-mail, de vez em quando, dê uma olhada aqui no aviso, que esse é o principal meio que eu tenho de contactá-los desculpa, contactá-los simultaneamente, ok? E aqui tem um fórum de dúvidas. Esse fórum de dúvidas, da minha experiência de semestres anteriores, em alguns semestres ele é muito utilizado, em outros não. Eu sugiro que vocês utilizem esse recurso, ok? E eu sempre procuro responder o quanto antes, o quanto antes. É um instrumento bastante, uma ferramenta bastante interessante, porque muitas vezes a tua dúvida é uma dúvida do colega, ok? E aí todos acabam se beneficiando, tá? Aqui tem umas orientações. Professor, Oi. o senhor prefere que mande perguntas no privado para o senhor ou que manda aí no fórum? Não, olha, isso vai da característica de cada um, né? Eu, de forma alguma, vou desmerecer uma questão. Quem já fez a AUC comigo pode comprovar, né? Eu, de forma alguma, vou ser desrespeitoso com qualquer um de vocês. Mas há discentes que não se sentem à vontade em expor uma dúvida, ok? Eu não vejo problema de atendê-los tanto de forma aberta quanto na forma privada. Se você me mandar privativamente, eu vou te responder privativamente. Se você me mandar privativamente e a tua pergunta ela for assim, que ela vai ser interessante, eu não tenho dúvida. Mas se eu achar que a tua pergunta ela vai ser de interesse de outras pessoas, se você tiver me perguntando algo que me fugiu durante as explicações, ou seja, eu acabei não abordando, então eu vou tentar abordar esse tópico de forma teórica para todo mundo depois, ok? Mas eu gostaria que vocês utilizassem o fórum, ok? Porque estamos aqui para aprender, né? Como eu comentei inicialmente, se você tem uma convicção muito forte de que você está entendendo tudo, é muito mais provável de que você não esteja entendendo nada, tá certo? Então, não se sinta envergonhado, né, de publicar qualquer questão. Mas se você preferir publicar de forma privativa, né, privada, não tem nenhum problema também. Aqui
tem umas diretrizes para, se você ainda não domina a prática dos algarismos significativos, por favor, leia, tá? Você vai ver que o uso dos algarismos significativos mais te ajuda do que te atrapalha. Mas como tudo na vida, né? O início é sempre um pouco mais complicado. Agora, quando você começa a dominar a técnica, o uso é muito direto, os teus cálculos saem muito mais limpos. E tem um outro detalhe, o teu resultado sai muito mais acurado. Isso faz toda a diferença para um profissional de nível superior. Você não pode ter os dados com uma acurácia e o resultado com uma outra. Não faz sentido. Né? No nosso nível, o teu resultado nem está meio certo. Eu acho que ele está errado. Porque você está dando um resultado que é falso. Porque você está falando para quem está lendo que ele pode confiar naquela casa decimal, né? E isso não é verdadeiro. Então, por favor, né, nessa ideia que eu havia comentado de você se tornar um profissional cada vez melhor, cada vez mais cuidadoso, se você ainda não domina a técnica, dê uma lida aqui nessas instruções e assistam este vídeo que está aqui, que eu gravei para uma outra UC aí que eu também ministrei, tá certo? Estou lembrando uma coisa aqui que é importante. A frequência do curso é dado pelo acesso que você faz ao material disponibilizado no curso. E isso é feito por essas caixinhas que estão aqui, ok? Então, você tem que marcar essas caixinhas. Algumas caixinhas você pode marcar e o Moodle automaticamente já computa aquela atividade como realizada. Outras caixinhas, você tem que fazer alguma coisa. Em geral, é abrir um arquivo, ok? Então, você tem que assistir um vídeo. Tudo bem, a gente sabe que se você só abrir o vídeo, ele já vai permitir você marcar. Você não precisa assistir o vídeo inteiro, ok? Mas, novamente, eu não posso me preocupar com isso. Eu não tenho interesse nisso, ok? Eu não quero saber se você viu só o início do vídeo e marcou a caixinha. Eu não posso entrar nesse detalhe. Eu quero que você aprenda a quântica. Eu quero que você aprenda a quântica. Tá bom? Então, assistam os vídeos. Assistam os vídeos. Por que estou enfatizando? Porque a gente tem estatística de todo o material que é acessado. E eu sei que muitos dos que foram aprovados no semestre anterior sequer assistiram uma única vez todos os vídeos. Ok? Aula síncrona, por exemplo, da minha experiência do semestre anterior, é um desalento do ponto de vista da audiência. Ok? Com quantos nós estamos? Estamos em 46? Ok. Porque é a primeira aula, né? Mas a audiência vai cair. Por quê? Porque você sabe que esse vídeo
que essa aula vai ser publicada na forma de um vídeo também, ok? Por que que eu não faço completamente assíncrono, então, já que eu tenho todos esses vídeos gravados? Porque eu acho que, didaticamente, é diferente você estar presencialmente. Esse contato, eu acho que é diferente e é importante, ok? E sei que há alunos que preferem, né? E eram os alunos que, os poucos, né, que assistiam todas as aulas síncronas ao longo do curso. Agora, acho que seria excelente você assistir a aula síncrona e depois revê-la de forma assíncrona, tá? Mecânica quântica, você precisa, no bom sentido, ficar ruminando os conceitos, é, repetindo, né? Retrabalhando para ser mais correto, retrabalhando toda, quantas, vai um pouco por memorização. É importante que você se familiarize, né, acostume aos conceitos, ok? Bom, é, aqui tem o cronograma, tá? Eu já vi que alguém tentou acessar, não conseguiu, peço que tente de novo, tá? Esse é um cronograma ideal, né? É claro que eu vou procurar segui-lo é, o mais próximo possível, tá? Agora, é, eu também tenho que levar em conta como é o rendimento da turma, o acompanhamento, né? Então, o que vai nos nortear é esse cronograma, mas alguma é, variabilidade pode sim ocorrer. Aqui tem os slides que eu utilizei que costumo utilizar no curso, ok? E os slides que eu vou trocando, eu vou atualizando aqui também, tá? Aqui já tá os slides de todo o curso, tá? E sempre eu vou colocar aqui o link para o nosso encontro síncrono, tá? Olha, uma parte que eu acho que é a mais importante do curso, para você acompanhar, é este que está aqui. Aqui você vai ver todos os tópicos da ementa. Todos os tópicos da ementa, inclusive aonde acaba o conteúdo para P1, aonde acaba o conteúdo para P2 e aonde acaba o conteúdo para a P3. Tá certo? E o que eu vou fazer ao longo do curso? A todo momento, o que não estiver, o que não for, o que ainda não foi contemplado, vai estar em cinza. O que eu já contemplei, eu vou colocar em verde. E o que eu vou contemplar na próxima semana vai estar em azul. E à medida que o curso for evoluindo, eu vou colocando aonde esses tópicos estão contemplados no material disponibilizado no curso. Então, você vai ter algo que é mais ou menos. Eu vou pegar o Moodle do semestre anterior. Ó, você vai ter algo assim, ó. Então, eu vou te falar, isso aqui está em verde porque já foi contemplado. E ele foi contemplado aonde? Na aula síncrona do dia tal e também no vídeo tal. O corpo negro, na aula síncrona do dia tal, e você vai ter o vídeo desse dia, e também no vídeo que eu já tenho gravado. Entenderam? Vai ter
tópicos que eu vou contemplar tanto na aula síncrona, como através de videoaulas pré-gravadas que eu já tenho. Mas outros tópicos, como eu havia comentado, não, só vai ser da forma síncrona. Tá? Também vou colocar, por exemplo, quando eu tenho a sugestão de um vídeo externo, tá? É que aqui não vai dar para você, é que no nosso Moodle eu ainda não coloquei, mas, por exemplo, ao longo do curso a gente vai ter algo assim, olha. O que eu fiz aqui só para... Deixa eu ver uma coisa. É porque eu tinha... Deixa eu ver. Você vai ter as videoaulas, ó. Ok? E você vai ter... Acho que é outra coisa. Os vídeos recomendados, que tá aqui os links. Então vai aparecer vídeo 1A, vídeo 1B, vídeo 1C, ok? Você vem, clica aqui e você acessa os vídeos, tá? E fora isso, seguir as avaliações. Sim, e eu vou colocando os exercícios, tá bom? Nós temos uma gama de exercícios muito grande. E eu vou disponibilizando à medida que o curso vai evoluindo, tá? Isso aqui você não tem ainda, lá no teu Moodle, tá? À medida que a gente vai evoluindo, eu vou disponibilizando primeiro os exercícios e depois eu disponibilizo as soluções comentadas. Cadê o outro aqui? E você vai ter um outro link, que são os vídeos das aulas síncronas. Tá bom? Tá aqui. E o que tem cada vídeo. Então, dessa forma, eu imagino que você consiga acompanhar bem tanto a evolução do curso, em termos do conteúdo, dos tópicos, da ementa, perdão, e também saber aonde está cada tópico, ok? Porque como você está vendo aqui, nós temos muito trabalho, muita coisa para fazer. Tá bom? Então, acho que essa é uma forma de te manter bastante focado no curso. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguma questão? Ah, Cauã, beleza. Eu passo sim os programas, tá? Deixa eu marcar aqui os programas. E o que é interessante é que há muitos que são free, viu? Muitos são gratuitos. E são ótimos, ótimos, tá? Gente, Tranquilo, pode mandar depois via Moodle ou via e-mail, não tem problema não. É mais sim, para sim. curiosidade. Perfeito, eu vou te mandar depois, tá? Aí eu Perfeito. faço uma lista aqui dos que são melhores e que são mais fáceis de encontrar e te mando, tá? Ótimo. Perfeito. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação aí ao que nós comentamos, né? Você comentou a respeito de linguagem própria. Isso se encaixa também na notação de Dirac, espaços de Hilbert, essa parte mais matemática mesmo da matéria, né? Isso, também. Entendi. Espaço de Hilbert a gente não aborda muito, ok? Mas a notação Ok. bracket, sim. Ou seja, para Uhum. desenvolver a notação bracket,
eu não costumo fazê-lo pelo espaço de Hilbert. Não deixo claro essa vinculação que os físicos tanto fazem, Uhum. tá certo? Mas notação braquete, sim. Notação braquete, eu encorajo todo mundo a utilizar. Há um vídeo só disso, né? Facilita muito, né, para coordenadas esféricas também, para poder fazer os cálculos, ajuda Facilita bastante. demais. E é uma notação muito elegante, muito elegante. Sem dúvida. Ótimo. Opa. Professor, Oi. não sei se você ainda vai comentar, mas como vai ser o esquema das provas? Nós vamos fazer 3 provas, Uhum. né? E as datas são essas que eu acho que nem tem tempo de vocês copiarem, né? Não, não deu tempo mesmo, não. Aqui, ó. O dia certinho, mas ó, tá no cronograma também, e eu vou deixar no mudo esse slide. O dia certo eu vou combinar com vocês, ok? Eu devo utilizar o mesmo procedimento que eu utilizei no semestre anterior, ok? Como que nós iremos fazer? Vou marcar um dia e um horário para você fazer essa prova, tá certo? E vou dar um tempo, ok? Qual o tempo? O tempo depende do formato da prova, ok? O que ocorre é o seguinte, nós temos uma portaria que não permite que a prova seja síncrona, ok? E eu acho isso realmente importante. Então, o que eu faço é o seguinte, qual que é o espírito da portaria? É que se você tem uma dificuldade em acessar, em ter o acesso à internet, ou a sua casa não te oferece, naquele momento, condições para você desenvolver a avaliação, você não pode ser prejudicado. Esse é o espírito da portaria. Então, o que eu faço é o seguinte, eu marco a prova para um dia e para um horário, né? E você tem um tempo para resolvê-la. Mas se você não puder naquele dia, você simplesmente me manda uma mensagem. E você vai escolher o dia que você quer fazer a prova. E o horário. E naquele dia e naquele horário, a, a, a prova ela vai ficar disponível para você fazer, para você desenvolvê-la. Tá certo? Aconteceu um problema, você não conseguiu. Você me manda uma outra mensagem. E a gente combina um outro horário. Tá certo? Então, eu não restringo de forma alguma o dia e o horário para você desenvolver a prova. Se você tiver qualquer dificuldade, a gente vai resolvê-la, ok? É como? Eu vou fazer a prova no dia e no horário que você quiser, tá certo? Agora, é claro que, para mim, seria interessante que a maior parte das pessoas fizesse no mesmo dia. E é o que tem ocorrido. Eu posso dar um feedback mais imediato, ok? Então, vai ser esse o estilo da prova. Tá certo? Professor, Oi, Tá certo. poderia me tirar a seguinte dúvida rapidinho? É o Matheus aqui. posso? Seriam Ô, Matheus. quaisquer datas dentro do dia 23 até o dia 29 ou dia 23 e 29? É isso que eu não entendi direito. Não, não.
A data vai ser um dia entre o dia 23 e o dia 29. Isso eu vou combinar Ah, com tá. vocês. Entendi. Provavelmente vai ser no dia da nossa aula. Ok? Provavelmente. Na verdade, vai ser no dia da nossa aula. É o melhor dia que tem. Aí, vamos supor, você não pode fazer. Você me manda um e-mail. Ah, eu vou poder fazer depois do dia 29. Não tem problema. Tá certo? Uhum. Tá, entendi. Não Não, tem, tudo bem. Obrigado. não tem problema. Ok? Professor, boa noite. Boa noite. Eu fiquei sem entender uma parte. Então, eu não entendi se a avaliação ela vai ser síncrona ou assíncrona, ou se ela só vai ser no horário e dia combinado. Ficou um pouco confuso para mim. Tá certo. Nayara, né? Nayara, o que ocorre? Às vezes há uma confusão quando a gente fala síncrona, né? Eu entendo que quando se fala assim, ó, a prova vai ser síncrona, quer dizer, vai ser naquele horário, mas só. O que eu estou propondo é diferente. Vai ser marcado, por exemplo, já vou te falar então aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço assim, ó. De 23, 25 de maio. 23, 25 de 23, 29. Vai ser no dia 25 de maio. Tá aqui, ó. Tá? Vai ser no dia 25 de maio. Vai ser no dia 25 de maio. E vai ser às 7 horas. Quando for 7 horas, 19 horas, e aqui vai ser no dia da nossa aula, e aqui também. Quando for esse horário, o Moodle vai disponibilizar para você uma prova. E você vai ter 50 minutos para fazê-la, uma hora. O tempo vai depender da extensão da prova, mas vai ser por aí, tá bom? Eu vou ter esse tempo exato quando eu acabar de fazer essa prova, mas não vai ser muito diferente disso. Ok, mas vamos supor que você não pode no dia 25. Aí você me manda uma mensagem, fala que você não vai poder, e aí eu vou combinar contigo qual é o melhor dia para você fazer a prova. Aí você vai falar, eu posso no dia 29. Qual horário? Às 15 horas, um sábado, vai. Tá bom. Então, quando for no dia 29, tô falando que é sábado, não sei, não vi, ok? Às 3 horas, o Moodle vai disponibilizar apenas para você a prova. E aí você desenvolve a prova. E você tem o mesmo tempo que os demais. A tua prova, ela vai ser. As provas de vocês não são iguais. Ok? Por quê? Porque eu tenho um banco de questões em que eu separo questões que são similares e o Moodle, ele compõe automaticamente a prova de cada um de vocês. Né? Então, algumas questões podem até ser comuns em diferentes provas, mas, em geral, cada discente tem uma avaliação que é distinta da do outro. Você fazendo em um dia ou fazendo no outro. Por exemplo, se todo mundo fizer no dia 25, a avaliação que o Moodle vai gerar deve ser distinta. Tem 60 pessoas, ele vai gerar 60 provas distintas. Entenderam? Uma outra questão pode aparecer em mais de uma prova. Mas a ideia é que cada um tenha uma prova distinta da dos demais. Ficou claro? Sim, obrigada. Mais alguma questão, gente?
Professor, para exercícios complementares para ajudar assim nessas provas, né? Creio que essas provas não devam ser tão fáceis devido ao conteúdo. Você vai passar algum, sei lá, algum capítulo específico para a gente poder estudar referente àquilo? Vai ter exercícios nesses vídeos que você vai acabar disponibilizando para a gente? Como é que vai ser essa dinâmica? Olha, a gente vai ter muitos exercícios no Moodle e o que eu vou tentar fazer é tirar os encontros síncronos, mais para resolver exercício do que para introduzir a teoria pela teoria. Porque, senão, o choque do encontro síncrono e dos vídeos é muito grande. Então, a ideia é utilizar o encontro síncrono para desenvolver a teoria através da resolução de exercício. Ok? Mas, mais uma vez, para isso, eu preciso que vocês estejam acompanhando o curso, hein? Aí, ao dia mesmo. Porque eu começo a resolver o exercício e vejo que vocês não estão acompanhando, aí eu sou obrigado a abandonar o exercício e voltar na teoria, né? Mas a minha ideia é introduzir não, é abordar a teoria pelo exercício nos encontros síncronos. E aí criar uma diferença marcante com relação aos vídeos que já estão gravados. Tudo bem? Perfeito. E seguir as listas de exercício dos livros, das bibliografias dentro do contexto é uma boa também, né? Para poder Ah, é uma boa. seguir É uma com a boa. mente fresca, né? Para os encontros síncronos. Se vocês forem... olha, quântica, quanto mais exercícios você resolve, é melhor, né? Inclusive, eu acho que uma das formas mais eficientes de você aprender quântica é através da resolução de exercício. Porque a teoria, per se, às vezes te dá a falsa impressão de que você está entendendo tudo. E quando você pega o exercício para resolver, é que começa a aparecer a dificuldade, né? Isso é interessante. Como você falou que conseguiu o livro de solução do Do Levine, né? Você encontra Isso, também o isso. do Atkins, né? Você encontra também o de outros livros textos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Sim. Tá bom? Tá bom. Muitíssimo obrigado, professor. Opa. Bom, gente, mas vamos trabalhar um pouco, né? Bom, então na química quântica, a gente está preocupado aí com o estudo do comportamento da matéria. Então, nós estamos falando de propriedades estruturais, eletrônicas e da reatividade química, né? Sob a perspectiva de partículas elementares. No nosso curso, notadamente, o núcleo e os elétrons, ok? Falo de forma bastante breve, né? E quem tiver interesse em se aprofundar, depois eu posso conversar um pouco mais, mas quando nós aplicamos a mecânica quântica em problemas reais através da química computacional, nós podemos calcular uma infinidade de propriedades. Veja que tudo isso, antes, são propriedades que você vai ter acesso antes de entrar no laboratório, né? Então, por exemplo, nós conseguimos calcular propriedades termodinâmicas, entropia, entalpia, energia livre, capacidade calorífica, uma infinidade. E nós podemos fazê-lo para investigar, para estudar, para compreender a reatividade química. Por quê? Porque nós podemos calcular a entropia, a entalpia e a energia livre dos reagentes e dos produtos. E você sabe que se você calcula a energia livre dos reagentes e dos produtos, você tem a energia livre da reação.
E você é capaz, então, de saber se o teu processo vai ser espontâneo termodinamicamente ou não, antes mesmo de você entrar em um laboratório, ok? E se o processo você calculou e viu que ele não é espontâneo da ótica termodinâmica, você pode fazer o quê? Você pode modelar modificações. Então, você introduz na tua molécula, no seu modelo, estou falando tudo computacionalmente, teoricamente, uma modificação. Por exemplo, você coloca um substituinte, um grupo mais eletrofílico, mais nucleofílico, e você volta a calcular os parâmetros termodinâmicos e vê o que ocorreu. A reação se tornou mais ou menos espontânea, ok? Nós podemos também calcular estruturas, propriedades moleculares, comprimentos e ângulos de ligação, barreiras de rotação, caráter de aromaticidade, enfim, é uma infinidade de propriedades, ok? Só que um dos pontos altos da química computacional é, de fato, nós utilizarmos para investigar a reatividade química. Já comentei que nós podemos calcular os parâmetros termodinâmicos, mas nós podemos fazer algo que é extremamente difícil de você fazer experimentalmente, que é caracterizar estruturas de transição, ok? E se você se lembra, a diferença de energia entre a energia livre do estado de transição e dos reagentes te dá a energia, a barreira de ativação, ok? Ou ΔG ou ΔH, depende do que você está interessado. Você já deve ter visto que com o ΔH, né, a dependência do ΔH com a temperatura, você consegue determinar a energia de ativação experimentalmente, né? Nós, pela equação de Arrhenius, lembra disso? Nós conseguimos, sim, determinar ΔE de ativação, ΔH de ativação, ΔG de ativação. E daí, podemos ter informações sobre a cinética do processo. Podemos calcular constantes de velocidade. Então, a química computacional permite que nós tenhamos um fino controle sobre a reatividade química. Podemos tanto saber se um processo será espontâneo ou não da ótica termodinâmica, como também ter informações sobre a velocidade do processo, a cinética. E também podemos calcular uma ampla variedade de descritores da reatividade química. Do que eu estou falando aqui? Sabe que, para o químico, é interessante você investigar a reatividade química através de características da reação. O que eu estou falando? Estou falando de parâmetros termodinâmicos e cinéticos. Mas no dia a dia, muitas vezes, para o químico experimental, veja que sempre estamos preocupados com a parte experimental, para ele não interessa muito as propriedades da reação. Ele manipula muito propriedades dos reagentes. Ou seja, ele faz inferências sobre a reatividade química, não pensando na reação como um todo, e sim nas propriedades dos reagentes. Ou seja, ele está pensando em eletronegatividade, dureza, potencial de ionização, eletrofilicidade, nucleofilicidade, e para todos esses parâmetros que nós chamamos de descritores da reatividade química, nós conseguimos calcular. Ok? Conseguimos calcular. Então, a química quântica, quando tratada da ótica da química computacional, fornece uma ferramenta importantíssima, tanto preditiva, né, ou seja, para prever propriedades, como interpretativa, né? Por exemplo, os espectros de IR, UV, RMN, esses espectros nós conseguimos modelar com a química computacional. E quem já está trabalhando no laboratório sabe que, muitas vezes, dependendo do
composto que você está trabalhando, a indexação desses espectros não é simples. E nós conseguimos modelar esses espectros e, então, fazer a indexação de todas as bandas, ok? Podemos modelar interações intermoleculares, enzimas, substratos, muito utilizado na indústria farmacêutica, efeitos de solvatação e mais uma infinidade de propriedades. Ok? Mas vamos lá. Eu falei muito brevemente no início desse encontro que ali, no início do século XX, né, no final do século XIX, a ciência, a comunidade científica experimentava um sentimento de satisfação com o conhecimento então vigente. Poxa, as leis de Newton já estavam bem estabelecidas, né? Nós já éramos capazes de prever órbitas planetárias, interpretar sistemas hidrodinâmicos. Que mais? As leis da termodinâmica já estavam bem estabelecidas, a primeira, a segunda lei da termodinâmica, a mecânica ondulatória de Maxwell também, né, a teoria do eletromagnetismo, enfim, a estrutura do benzeno, as bases para a tabela periódica. Então, o que se acreditava é que nenhum novo conhecimento era necessário, que talvez o que precisávamos era sofisticar a teoria de alguma forma e principalmente a acurácia dos aparelhos de medição, ok? Mas aí começou-se a observar alguns fenômenos que não se podia interpretá-los sob a ótica da ciência, então, vigente, que nós chamamos de física clássica. E entre esses fenômenos, se destaca a emissão do corpo negro, capacidade calorífica, o efeito fotoelétrico, a natureza da luz, né? E também os espectros atômicos moleculares e também a estabilidade do átomo, tá? Do átomo de hidrogênio, tá certo? E veja, foi então que houve necessidade de que houvesse uma ruptura com o conhecimento então vigente. E surgiu daí a mecânica quântica, ok? E a relatividade, e a mecânica relativística, tá? A mecânica relativística por Einstein em 1905, e já a mecânica quântica, ela teve vários contribuidores, né? E a história praticamente começou com o estudo da emissão do corpo negro, tá? E o que vem a ser a emissão do corpo negro? Antes, eu precisaria revisar com vocês algo que, naquela época, já era bem estabelecido, que é a natureza ondulatória da luz. Okay? Então, a luz, ninguém tinha dúvida de que a luz exibia um comportamento ondulatório, ok? E, como tal, exibia um comprimento de onda e uma frequência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um segundinho.
Isso não vai dar também. Ah, beleza. Por algum motivo, ali não está aparecendo. Naquela apresentação. Então, uma onda, né, é caracterizada pelo seu comprimento de onda, que é a distância entre os dois máximos ou dois mínimos, ok? E também pela frequência, que é o número de vezes que a onda se desloca em um dado ponto, tá? E, claro, a frequência Ni e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, ok? A constante de proporcionalidade é a constante da luz. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, e quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência, tá certo? E também pela sua amplitude, ok? Pela sua amplitude. Bom, então, o comprimento de onda é a distância entre picos vizinhos, a frequência número de vezes por segundo, em que o seu deslocamento em um ponto fixo retorna ao valor original. E nós usamos muito o número de onda, que nós chamamos de Ni-til, ok? Por quê? Porque algebricamente é mais conveniente, né, o valor numérico. Como que ele é definido? Ele é definido como 1 sobre o comprimento de onda. Enquanto a frequência é a velocidade da luz pelo comprimento de onda, o número de onda é simplesmente 1 sobre o comprimento de onda. Mas o que importa é que os dois são proporcionais. Então, as interpretações que nós fazemos qualitativamente, utilizando a frequência, se mantém para o número de onda, tá bom? Agora, uma característica extremamente importante que a gente precisa considerar é que existe um fenômeno que é característico de ondas, que é o fenômeno de interferência, ok? Então, você veja que aqui eu tenho a onda 1 e a onda 2, tá? A onda 1 e a onda 2, os seus máximos e mínimos coincidem. Então, o que ocorre? Essas duas ondas, elas interferem, que nós falamos construtivamente, e resulta em uma onda de amplitude maior, que é a somatória das duas. Ok? Agora, se você pegar aqui no caso B, você vai ver que os máximos, eles estão um pouco deslocados, assim como os mínimos. Então, essa interferência, ela já não é totalmente construtiva, de forma que a combinação resulta em uma amplitude que é menor. Em C, essa discrepância é mais intensificada, ok? Em D, mais ainda. E em E, essas duas ondas, 1 e 2, estão totalmente fora de fase. Nós dizemos que a interação ela é destrutiva. O máximo dessa coincide com o mínimo dessa, e o mínimo com o máximo. Então, você tem uma aniquilação da onda, certo? E isso é extremamente importante. Vai ficar um pouco mais claro ao longo do curso. Mas o que você tem que entender é que a luz, ela tem um comportamento ondulatório. Isso ninguém tem dúvida, ninguém tinha dúvida. Isso já estava bem estabelecida. E uma característica de ondas, ou seja, do comportamento ondulatório, é a interferência das ondas, ok?
Então, ondas interferem. Isso é extremamente importante, nós vamos retomar isso mais para frente, tá? Aqui tem um exemplo de como que é uma interferência, né? Se você, por exemplo, acender uma luz e aqui você coloca uma fenda e, posteriormente, um anteparo com duas fendas, então você vê que quando a radiação eletromagnética ela incidir aqui, né, a luz, ela vai, então, difratar. O mesmo vai ocorrer aqui, por S2. E vai ter pontos em que S1 e S2 vão coincidir, em fase. Ó, que aqui está marcando este, ó. Então, a amplitude, ela vai se intensificando. E você tem aqui um padrão em que você vai ver uma parte mais clara, outra parte mais escura, mais clara, mais escura. Aonde que é a parte mais clara? É onde as duas ondas interferem construtivamente. Aí. E, portanto, vai iluminar o anteparo aqui. Tá certo? Então, o fenômeno de interferência é um fenômeno ondulatório. Tá certo? Bom, e lembrando, então, que dependendo da característica da radiação eletromagnética, ela recebe um nome distinto, né? Então, se você tem uma frequência muito grande, nós estamos falando de raios cósmicos, raios gamas, raios X. Conforme a frequência está diminuindo, você vem para ultravioleta, né? Visível, está diminuindo mais ainda, infravermelho, próximo, distante, micro-onda, rádio. Então, a frequência diminui nesse sentido, enquanto o comprimento de onda aumenta nesse sentido. Opa, desculpa. Enquanto o comprimento de onda diminui nesse sentido. Tá certo? Então, frequência diminui nesse sentido e, por óbvio, aumenta nesse. O comprimento de onda é justamente o inverso. Aumenta nesse sentido e diminui nesse daqui. Tá certo? A energia está relacionada também, né, professora? A Inversamente energia, proporcional. exatamente. A energia, ela é proporcional à frequência. E já que você comentou, no que diz respeito à parte da radiação eletromagnética que é sensível aos nossos olhos, portanto, a visível, nós devemos esperar que a radiação eletromagnética do azul tenha uma energia maior do que a do vermelho, porque o comprimento de onda, porque a frequência, perdão, é menor, é maior. Menor. A frequência é maior e o comprimento porque de onda aqui eu tô porque aqui eu tô com um comprimento de onda. Então vamos lá. A frequência aqui é maior do que a vermelha, mas o comprimento de onda é menor. Tudo bem? Isso é importante porque um fenômeno que ficou por muito tempo sem uma explicação é a da radiação do corpo negro, ok? Bom, o que ocorre? Se você pega, qualquer material, a uma dada temperatura, emite radiação eletromagnética, ok? Mas se você pegar, por exemplo, uma barrinha de ferro, ela emite radiação eletromagnética numa dada temperatura. Mas se você começa a aumentar a temperatura, ela muda de cor. Então, significa que ela está emitindo também radiação eletromagnética, só que com um outro padrão, né? E se você, da nossa experiência, ela vai ficar meio avermelhada, a gente fala, foi aquecida ao rubro. Mas se você continuar aquecendo, você vai chegar numa coloração azulada. Isso significa que o padrão de emissão se altera
com a temperatura. Isso é o que mostra essas 3 curvas que nós temos aqui, ó. Cada curva dessa daqui se refere a uma temperatura distinta. O aumento da temperatura se dá nesse sentido, ou seja, T1 é menor do que T2, que é menor do que T3. Então, quando um corpo... Isso aqui é uma representação genérica, ok? Genérica. Quando um corpo ele está numa temperatura T1, não é que ele emite o azul, não. Ele emite um padrão. A uma dada temperatura T1, ele emite comprimentos de onda com essa frequência, com essa, e assim por diante. Mas a intensidade é maior aonde? Neste comprimento de onda. Nessa frequência, né? Ou no correspondente comprimento de onda, tá certo? Quando você aquece esse objeto, então você sai de T1 e vai para T2, o padrão, ele se altera. Ele continua emitindo comprimento de onda com essa frequência, com essa, e assim por diante, com todas essas frequências. Mas veja que agora ele está... que a frequência cuja intensidade é a máxima é maior. Antes era aqui, agora é aqui. Tá certo? Mas veja que o corpo ele emite em todas as frequências. Em todas as frequências. Mas o padrão, ele vai se alterando conforme nós modificamos a temperatura. E quando nós aumentamos ainda mais a temperatura, você tem um outro padrão, ok? E o máximo, ele se desloca para frequências ainda maiores, tá? Você pode pensar na barrinha. Aqui, temperatura ambiente. Aqui, quando chega no vermelho, em T2, e em T3, quando chega no azul. Aqui, nós podemos imaginar, se bem que aqui tem os valores numéricos, né? Então, talvez a gente não esteja sendo tão preciso fazendo essa comparação com o ferro. Mas, a barrinha de ferro, ou de um outro metal. Mas o que ocorre? Podemos imaginar que aqui, essa região seja não visível. Essa daqui esteja mais próxima do vermelho. E essa daqui, mais próxima do azul. Né? Em linha com o que a gente viu anteriormente. O azul com Professor, uma frequência maior do que o vermelho. Pois não. qual que é a unidade ali na vertical, no eixo Y? Aqui Eu a entendi o que intensidade... São arbitrários, não são? Aqui é arbitrária. Aqui é arbitrária. Mas seria a Pode que ela quer intensidade. saber a função É a do eixo. intensidade. É a Eu já intensidade. vou comentar um pouquinho sobre ela. Só me dá um segundinho, tá bom? Só um segundinho. Beleza. Esse comportamento aqui, olha, esse comportamento, ele é um comportamento experimental, tá? E por que eu estou falando da barrinha de ferro e não comentei mais do corpo negro, ok? O que ocorre? O corpo negro, ele simplesmente é um corpo idealizado, né? Por quê? Em geral, ele tem um orifício, e quando você aquece, você permite ele entrar em equilíbrio térmico, né? Então, é um modelo idealizado. Mas a nossa barrinha, ela faz o papel do corpo negro, sem nenhum problema, ok? Bom, esse aqui é um comportamento observado experimentalmente. Ok, vamos tentar resolver
vamos tentar descrever esse comportamento utilizando a física da época. Tá certo? Muitas pessoas tentaram, né? Inclusive... Cauã, o microfone está aberto. Tem alguém? Perdão, Opa. perdão, eu deixei aberto aqui. Inclusive, o Rei Jeans, ok? Eles utilizaram aí a física da época, um tratamento estatístico, e encontraram o quê? Que essa intensidade aqui, ela variava com quem? Com a frequência ao quadrado, que é justamente esse comportamento que está aqui, olha. Então, nós utilizando a física da época, com o melhor tratamento que pudesse ser dado, né, utilizando a teoria eletromagnética do momento, etc. e tal, você encontrava este comportamento aqui. O que significa? Significa que, mesmo em frequências, ou melhor, que em frequências altas, a intensidade seria elevada, elevadíssima. Ou seja, qualquer corpo a temperatura ambiente, como que seria o padrão? Isso aqui subiria para infinito. Então, em qualquer temperatura baixa, o material ele iria emitir uma quantidade muito grande de radiações associadas a altas energias. O que, obviamente, não pode ser verdadeiro, porque senão nós não estaríamos vivos, é a verdade, né? Isso é a chamada catástrofe ultravioleta, né? Ou seja, a física da época não estava apta a descrever esse padrão de distribuição da radiação eletromagnética, tá? Quem deu o grande passo foi Planck, ok? Planck é conhecido como talvez aí um dos fundadores da mecânica quântica, tá? Ele utilizou uma imagem inicialmente parecida com o Hurley-James. Professor, Oi. um minutinho só. Eu não entendi uma coisa. De acordo com o gráfico que o senhor colocou, quanto maior a frequência, a intensidade, né, o pico aí da onda, ele vai ficando mais alto. Isso. Eu não entendi por que o senhor falou que numa frequência baixa, o pico vai ser ainda mais alto do que os outros que estão na frequência alta. Não, se eu falei, eu me equivoquei. Não entendi. Né? Esse comportamento é com a frequência ao quadrado. Então, sempre vai subir, né? Então, qualquer corpo, porque assim, com essa expressão, eu não consigo fazer isso aqui cair. Então, isso vai subir sempre, para qualquer temperatura. Então, mesmo uma temperatura baixa, como que seria o padrão de distribuição previsto pela lei de Rayleigh-Jeans? Seria esse que está aqui, o que significa que haveria uma grande intensidade de radiação eletromagnética de frequências elevadas, inclusive do ultravioleta. E daí, então, o termo catástrofe ultravioleta. Ah, entendi. Tudo bem? Então, gente, Planck utilizou uma estratégia inicialmente parecida com a de Rayleigh-Jeans, tá? Que os elétrons do material, eles oscilavam, ok? E nessa oscilação, eles emitiam energia. Emitiam
energia, radiação eletromagnética, ok? Só que a grande sacada de Planck foi impor que a energia desses osciladores não poderia ser qualquer uma. Os osciladores só poderiam ter energias que sejam múltiplos inteiro, esse N é um número inteiro, de Hν, em que H é a constante de Planck, ok? A constante de Planck, ela tem o valor de 6,626 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo, ok? Nós vamos utilizar muito essa constante. Você vai ter essa constante na cabeça logo mais, tá certo? Então, ele assumiu que cada oscilador não poderia ter uma energia qualquer. Ele poderia ter energias discretas que fossem um número múltiplo inteiro de Hν. Quando ele fez isso e fez o mesmo tratamento estatístico, ele obteve essa expressão que consegue sim, em que aqui você tem a constante de Boltzmann, né, que é a constante de Planck, a constante de Boltzmann, que consegue sim reproduzir a radiação do corpo negro, ok? O que a gente tem que entender de mais relevante disso? É que essa assunção de que os osciladores não poderiam ter qualquer valor de energia contínuo significava uma ruptura muito, muito, muito forte com a física da época, ok? E para Planck fazer isso daqui, ele o fez de forma quase que empírica. Ou seja, ele fez apenas para que os dados, para que a teoria pudesse refletir o experimento, mas sem nenhuma base, sem um fundamento. Inclusive, por muito tempo, o desenvolvimento da teoria de Planck, ela não passou de uma curiosidade, porque ninguém admitia que a energia, para descrever sistemas microscópicos, teria que ser descontínua, ok? Essa questão da descontinuidade é algo da energia é algo extremamente importante em mecânica quântica. Agora, tudo isso ganhou, né, relevância mesmo com o experimento do efeito fotoelétrico de Planck, ou de Einstein, ok? Que, na verdade, lhe conferiu também um prêmio Nobel, né? Einstein ganhou 2 prêmios Nobel, e um deles foi pelo efeito fotoelétrico, certo? E o que é esse efeito? Que já era conhecido, já há algum tempo. Quando nós incidimos radiação eletromagnética numa superfície metálica, essa superfície, ela emite elétrons, ok? Esses elétrons, eles batem aqui no anteparo, e pela transferência aí do momento, é possível determinar a energia cinética desse elétron, ok? Então, o experimento é esse. A radiação eletromagnética, ela incide sobre a superfície e emite elétrons. Esses elétrons, eles são, então, ejetados da superfície e colidem com o anteparo. E é possível saber qual é a energia cinética desses elétrons, tá? Agora, o que se observava?
se observava que nenhum elétron é emitido, a menos que a frequência da luz seja maior que um determinado valor. A energia cinética dos elétrons ejetados aumenta com o aumento da frequência, mas é independente da intensidade da radiação. Isto daqui entrava em conflito com o que se conhecia da época, porque se acreditava que se a intensidade aumentasse, a energia cinética deveria aumentar. E, na verdade, quando a intensidade, na verdade, que a energia cinética, ela é independente da intensidade da radiação. Agora, mesmo em intensidades muito baixas de luz incidente, os elétrons são emitidos imediatamente depois da iluminação. Então, veja, se você tem uma frequência muito baixa, você pode aumentar a intensidade que o elétron não vai ser ejetado. Não vai ser ejetado. Aumenta a frequência, ainda não. Aumenta a frequência, ainda não. Aumenta a frequência. O elétron, ele é ejetado com energia cinética baixa. Aumenta ainda mais a frequência. Agora, o elétron é ejetado com uma energia cinética um pouco maior. Aumenta mais a frequência. O elétron é ejetado com uma energia cinética ainda maior. Aumenta a intensidade. Se você tiver numa frequência que é maior que aquele valor limiar, quando você aumenta a intensidade, em vez de aumentar a energia cinética do elétron ejetado, aumenta o número de elétrons ejetados. É isso que está aqui. Para que essas características fossem justificadas, Einstein utilizou a ideia de quantização de Planck e disse que a radiação eletromagnética, a luz, ela era constituída por corpúsculos denominados fótons. E cada fóton tinha uma energia Hν. Então, a luz é constituída por corpúsculos chamados fótons. E cada fóton tem a energia Hν. Então, vamos ver como que isso consegue descrever essas observações experimentais. Veja aqui, olha, aqui eu tenho a energia cinética dos elétrons incidentes, ejetados, ok? E aqui, o aumento da frequência da radiação. O que a gente tem que entender é o seguinte: pela simples lei da conservação da energia, a energia do fóton incidente, que é Hν, ela é decomposta na função trabalho. O que é a função trabalho? É a energia necessária para você ejetar o elétron da superfície. É como se fosse o potencial de ionização. Mas como é o elétron ejetado da superfície, nós chamamos de função trabalho. Então, de toda a energia incidente do fóton, de um fóton, parte é gasta com a função trabalho, que é a energia necessária para sobrepujar a interação do elétron com a superfície do material. Ora, e o restante? O restante se converte em energia cinética do elétron. Tá certo? Então, imaginem vocês que aqui, vamos pegar o caso do rubídio, tá?
Conforme vai aumentando a frequência, ainda o valor colocado aqui não é suficiente para sobrepujar esse fulaninho. Então, nenhum elétron é ejetado. Você vai aumentando a frequência, o valor dessa frequência, quando colocado aqui, também não consegue sobrepujar o valor da função de trabalho para o rubídio. Cada material tem a sua função de trabalho. Ok? Até que chega esse ponto aqui, olha. Nesse ponto aqui, essa frequência, que nós chamamos da frequência limiar, que seria esta daqui, ó, ela iguala a função trabalho. Então, se nós aumentarmos um pouquinho mais a frequência, esse termo vai ser superior a esse. E a diferença vai estar aqui. Então, quando nós usamos essa frequência, a energia cinética do elétron injetado é esta daqui. Quando nós aumentamos ainda mais esta frequência, esse termo se torna ainda maior do que esse, porque esse aqui é constante. Então, a diferença, que é a energia cinética, fica ainda maior. Por exemplo, se nós incidirmos essa frequência aqui, então a energia cinética vai ser qual? Esta daqui. Entenderam? Então, conforme nós aumentamos a frequência, aumenta a energia cinética do elétron injetado, desde que a frequência seja maior do que um valor limiar, ok? E esse valor limiar, ele vai ser dependente da função trabalho, claro, tá? Bom, mas o que acontece se nós aumentarmos a intensidade? Afinal, o que é aumentar a intensidade? Aumentar a intensidade é aumentar a quantidade de fótons incidente. Então, se nós estamos com uma frequência, vou considerar o rubídio ainda, uma frequência aqui, e nós aumentamos a intensidade, nós não devemos esperar que o elétron seja ejetado, porque nós vamos estar incidindo mais fótons com a mesma energia. E isso não vai remover o elétron. Para remover o elétron, a energia tem que ser maior do que o H nu zero. Aí eu vim aqui com a frequência e aumentei a intensidade. Não adianta. Porque você está aumentando a quantidade de fótons de baixa energia. Eu venho aqui com a intensidade. Bom, agora vai ejetar o elétron, tá? Com que energia cinética ele vai ser ejetado? Eu venho aqui, trago para cá, com esta. Ok. Agora eu vou aumentar a intensidade. O que vai acontecer com a energia cinética? Vai ser a mesma. O que vai aumentar é o número de elétrons ejetados. Porque aumentando a intensidade, você não está aumentando a energia, você não está aumentando a energia do feixe incidente, você está aumentando a quantidade de fótons. Mas veja que não dá para a gente interpretar esses fenômenos se você não assumir que a luz tem um caráter corpuscular, que a energia é constituída de fótons. E cada fóton tem a energia H nu. Então, já se sabia que a radiação eletromagnética tinha um caráter ondulatório.
E o que o efeito fotoelétrico revelou é que, além do caráter ondulatório, a radiação eletromagnética tem, sim, também um caráter corpuscular. Ok? Porque ela se manifesta, ela exibe manifestação de corpúsculo. Se você não assumir é, essa condição, nós não somos capazes de interpretar o efeito fotoelétrico. Professor, Oi. mas mesmo sendo ainda um corpúsculo, ele ainda não consegue, tipo, arrastar, interagir com a matéria de maneira, tipo, a deslocar ela, né? É, exatamente. Exatamente. Professor, Oi. isso a gente poderia dizer que é um postulado? Não, não, esse não é um postulado. Esse não é Tá. um postulado. Tá? Um postulado, ele é não demonstrável, né? Isso aqui é demonstrável. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Gente, vamos parar por hoje. Eu, na, na próxima semana, eu retomo e a gente começa a resolver os exercícios. Tá certo? Ok. Alguém teria alguma dúvida sobre o curso ou sobre a, o conteúdo que nós vimos hoje? Não, professor. Ah, só uma coisa, professor. A respeito das listas de exercício, o senhor vai dar a resposta para a gente conferir se a gente fez certo? Olha, no Moodle já aparece a resposta, ok? E depois de um tempo, eu libero a resolução, tá Não, bom? a lista de exercício. Eu não tenho a lista, os exercícios que eu tenho são aqueles que estão no Moodle, Ah, tá. tá bom? Professor, essas Oi. listas são semanais? Como? Essas listas são semanais? Não, olha, eu não tenho a lista, né? O que eu tenho são os exercícios do Moodle. E esses exercícios do Moodle eu vou disponibilizando à medida que a ementa vai evoluindo, né? Eu não tenho uma quantidade fixa de exercícios por tópico, né? Então, talvez os primeiros tópicos tenham poucos exercícios, e a gente vai aumentando a quantidade à medida que a ementa vai evoluindo. Agora, como eu havia comentado também, nós devemos resolver muitos exercícios nos encontros síncronos, né? O que eu ia abordar com vocês agora já era um exercício, que eu vou deixar para comer, e depois outro, tá? Mas como o horário ficou um pouco adiantado, eu vou deixar para começar no nosso próximo encontro síncrono. Ok, obrigada. As suas aulas síncronas geralmente têm 2 horas? Isso. Às vezes, eu posso passar, tá? Mas, assim, não se preocupe, porque se você não puder assistir, não tem problema, porque elas vão estar no Moodle. Eu vou publicá-las no Moodle. Sim, é que como você comentou que é bom a gente ir na síncrona, depois assistir de novo a videoaula e também os Isso. exercícios, aí eu queria saber mais ou menos o esquema para me programar. Ótimo. Perfeito, Beatriz. Perfeito. Obrigada, professor. Tá joia. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, uma boa noite para vocês. Eu já devo começar a
publicar mais conteúdo no Moodle. Tendo qualquer dúvida, por favor, me contatem, se animem aí com o curso, né? E vamos lá, ok? Fico aí na torcida para que o curso seja bastante produtivo para todos vocês, tá bom? Então Legal. tá. Boa Uma noite. boa noite, hein? Muito obrigada. Boa noite, viu? Boa noite, professor. Tchau, tchau.